Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso de guitarra online. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e que tem por título Iniciação na Guitarra Parte 2. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cifras e qual a origem das cifras e como é que elas funcionam. Então, antigamente, mais ou menos em meados do século VI, eram usadas letras do alfabeto para eles notarem as notas musicais. Então, antigamente eles usavam as letras, porque ainda não existia o sistema de notação musical que a gente conhece. Inclusive, aqui tem um exemplo de algumas letras que eles usavam, que é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O. E se você for reparar, não tem nenhum J, porque a letra J foi só inventada depois. Então, esse sistema é bem antigo e desde essa época, do século VI, letras eram usadas para dar nome às notas musicais. Aí acontece que foi passando o tempo e a música tonal surgiu, que até inclusive a gente viu na aula passada sobre o Guido de Arezzo, que deu nome às notas e tal. Mais ou menos nessa época aí, a música tonal ela surgiu também. E as letras, a primeira letra, que é a letra A, ela era atribuída a uma nota. No caso aqui, é a nota mais grave do piano. Então meio que virou um padrão. Então a gente começava, a primeira nota do piano era o A, que é essa tecla branca aqui. A segunda tecla do piano é o B, C e assim por diante. E com isso aí a gente deu o nome às notas musicais. Então, para as culturas que não foram colonizadas na linguagem que veio do latim, eles simplesmente usavam letras do alfabeto, que é bem intuitivo. Então, começa pela primeira letra do alfabeto, que é a A, e a primeira nota, que é a mais grave que a gente conhece. Então, eles começaram assim: A, B, C, D, E, F, G. Então, na ordem que foi estabelecida as cifras, que é A, B, C, D, E, F, G, ficou essa sequência aqui de notas que a gente conhece traduzindo para o nosso sistema de notação. Então, a primeira, que era o A, é o Lá, o B é o Si, e assim por diante, foi organizada as notas musicais. Então, a origem da nota Lá ser nomeada como A é simplesmente porque a nota mais grave do piano é Lá e a primeira letra do alfabeto é A. Então, acabou que veio a calhar. Então, não tem nada a ver com Lá terminar com A, não. É porque a primeira letra do alfabeto é A e a primeira nota do piano mais grave era um Lá. Então, juntou os dois. Por isso que a gente chama o Lá da letra A. E aqui a gente tem uma tabelinha. Então, imaginando que a nossa primeira letra do alfabeto é A, depois vem o B, C, D, E, F, G. E embaixo tem a tradução para o nosso sistema, que é Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, essa é a sequência que deu origem às cifras. Lembrando que as cifras agora elas são utilizadas no mundo inteiro. Então, é muito importante a gente memorizar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha é essencial. E mais para frente, né, a nota Dó ela foi adotada como padrão, como nota de início. Então, eles só reordenaram, ao invés de começar por Lá, que era a nota mais grave, a gente começa agora por Dó. Então, a sequência que a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela é só uma reordenação da sequência antiga, que era Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu só reordenei as letras aqui e as notas, só ficou numa ordem diferente. Então, essa ordem aqui é a ordem das cifras que a gente precisa memorizar. Então, C é Dó, D é Ré, E é Mi, F é Fá, G é Sol, A é Lá e B é Si. Aí eu tenho tipo uns truquezinhos que eu geralmente passo para meus alunos para eles memorizarem cifra e a sílaba correspondente, porque no começo é um pouquinho chato e confunde. Então a gente vai eliminar as mais fáceis. Então, deixa eu marcar aqui. Então, o Lá a gente já elimina porque Lá termina com A. Então, esse aqui a gente já elimina. O próximo que a gente pode, Fá, F de Fá. Então, esse aqui é muito fácil de lembrar. Então, essas duas a gente já eliminou. Eu costumo falar para meus alunos imaginarem que você pega a letra e deita ela para a direita. Vai aparecer um M. Então, é um pouquinho mais difícil de assimilar, mas o E você vai lembrar que vira o M de Mi. Então, resolvemos o problema. O Sol,
Imagina que de todas essas letras aqui, o sol é quase um círculo fechado. Então você lembra, círculo fechado, o sol é redondo. Então você já elimina essa daqui. O dó. O dó, você tenta imaginar que é o C espelhado para o outro lado. Então imagina que eu coloquei um espelho na frente desse C, ele vai ficar um C invertido assim, e faz lembrar o D de dó. Não é muito intuitiva essa análise, essa assimilação, mas às vezes ajuda. Aí tem as duas, que são um pouquinho mais chatas, que não tem quase nada a ver. D de Ré, não tem nada a ver. Muita gente confunde D de Dó. Muita gente olha o D e fala, é a nota Dó. Não, D é Ré. Então tem que tomar muito cuidado com essa daqui, ó. E o Si. O Si também não tem nada a ver, que é B com Si. Também a gente tem que memorizar e tomar mais cuidado na hora de gravar elas. Então essas daqui são as notas musicais, as 7 notas musicais e as cifras correspondentes. Então é interessante vocês memorizarem, porque a partir de agora a gente vai meio que usar única e exclusivamente as cifras, não mais as sílabas. A gente vai continuar olhando para essa letra aqui e falar Ré, só que a gente vai escrever como D. Então mais para frente a gente não vai ter essa parte de baixo aqui. A gente vai trabalhar só com as notas de cima e vocês vão ter que memorizar o nome de cada uma. Tá, vamos lá. Uma coisa importante que muita gente faz confusão é não confundir nota com acorde. Como assim? Uma nota é como se você pegasse na guitarra, apertasse um dedo numa corda e tocasse essa nota. Isso é nota. Nota é a menor divisão da música. Então a menor divisão da música é uma nota. Não tem como dividir mais do que isso. O menor som é uma nota. Diferente de acorde. Acorde é quando a gente faz aquela posição, coloca vários dedos e toca várias cordas da guitarra. Aquilo é um acorde, que é um conjunto de 3 ou mais notas. Então, nota Dó é diferente de acorde de Dó. Então, a gente não pode confundir. Quando eu falar acorde de Dó, você vai lembrar que é uma posição que tem vários dedos, que ali dentro vão ter 3 notas que às vezes se repetem, e você vai tocar várias cordas. Isso é um acorde de Dó. Nota Dó é só um dedo, só uma nota, vai só aquela nota sozinha. Então, um é diferente do outro. Vamos voltar para a nossa subdivisão da música, que a gente viu na primeira aula. Então, a gente ainda está no notas aqui, no primeiro item. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre elas nessa aula. Então, a gente viu na aula passada que a gente estava estudando a altura. Então, nota tem todas essas subdivisões, timbre, intensidade, duração. A gente falou um pouquinho sobre a altura na aula passada, que pode ser grave ou agudo. E a gente aprendeu que tem as 7 notas musicais. Então, vai uma pergunta aí. Quantas notas musicais existem? 7 notas musicais? Certo? Errado. Não existem só 7 notas musicais. Ué, como assim? Na verdade eu menti pra vocês. Não existe só 7. Existem mais notas musicais. Não são só 7. E eu vou explicar pra vocês quais notas estão faltando. Então você vai perguntar, nossa, minha vida inteira foi uma mentira? Sim e não. As 7 notas musicais existem, mas elas não são as únicas. Eu vou mostrar pra vocês quais são as outras. Então, a gente vai trabalhar com o nosso, que a gente chama de sistema temperado. Sistema temperado é como as notas musicais foram divididas. Então, aqui no Ocidente, metade do globo para cá, na esquerda, a gente adotou esse sistema temperado. Então, existem outros sistemas lá para o Oriente que são divisões de notas diferentes. Então, aqui no nosso sistema, que é o que a gente adotou na música, chama-se sistema temperado, existem 12 notas, não só 7. Você fala, nossa, mas que 12 notas? Logo, logo você vai entender. Então, aqui eu separei na grade, tem 12 espaços, e eu coloquei as 7 notas que a gente conhece no lugarzinho específico de cada uma. Tá, e depois desse dó aqui, que nota que tem aqui? Vamos ver que nota que é? Bom, antes da gente ver a nota, que nota que o nosso sistema temperado, ele foi dividido em 12 notas, como eu falei, e todas as notas, entre elas, têm distância de meio tom. Então, meio tom é a menor divisão da música tonal, que é a que a gente conhece. Ou seja, não dá para fazer uma nota distanciada da outra menos de meio tom. É a distância mínima. Distância mínima é meio tom. Então, no sistema temperado,
todas as notinhas aqui, todas as 12 notas, vão ter meio tom de distância entre si. Todas elas vão ter a mesma distância. Tá, agora eu vou mostrar para vocês a nota nova. Alguns de vocês já conhecem, outros não. Outros conhecem, mas não entendem muito bem. Então, eu vou explicar o que significa isso. Entre o Dó e o Ré, a gente vai ter uma nota. Que ela vai estar meio tom de distância do Dó e meio tom de distância do Ré. Para a gente escrever essa nota, a gente vai precisar de um símbolo. E esse símbolo chama-se sustenido. Não confunda com hashtag. Sustenido, ele significa o quê? Ele está dizendo para mim que é a nota anterior, só que ela está meio tom acima, ou seja, ela está um pouquinho diferente da anterior. O símbolo sustenido, ele é da classe de alguns outros símbolos que a gente chama de acidentes. Então, acidente não remete a uma coisa muito boa, né? Mas no caso aqui, acidente é o quê? Para dizer que aquela nota ali foi alterada, ou seja, que aquela nota ali é diferente da outra. Então, é um símbolo para dizer, ó, isso aqui é um pouco diferente daquela outra, não é um dó, não, isso aqui é uma coisa diferente. Tanto é que eu vou explicar para vocês, até inclusive muitos alunos têm dificuldade de entender o esquema do sustenido, como que funciona. Então, imagina que o dó chama-se João. Vou mudar o nome. Vamos supor que eu inventei um novo nome de notas aí e vou falar que o dó agora chama João. Beleza. Então, o João tá ali no começo da escala. Na próxima casinha, que vai estar meio tom acima, vai ter uma nota que vai chamar João Carlos. João e João Carlos são a mesma pessoa? Não. João Carlos é uma pessoa com nome composto e João é outra pessoa. Então, Dó e Dó sustenido não são a mesma nota. As duas têm Dó no nome, mas elas não são a mesma nota. Então, isso que vocês precisam entender desde o começo. O João é diferente do João Carlos. O Dó é diferente do Dó sustenido. O Dó é um indivíduo único e separado. O Dó sustenido é outro cara único e separado. Eles têm nomes parecidos, mas eles têm sons diferentes, posições diferentes. Então, ou não tem nada a ver com o outro. Então, Dó sustenido não é simplesmente um Dó que subiu no banquinho. Não. Ele é um cara diferente. Ele só tem Dó no nome dele. Mas ele não é a mesma coisa que um Dó. Então, Dó é uma nota. Dó sustenido é outra nota completamente diferente. Eu usei exemplos aqui de nomes que a gente aprendeu aqui que as letras foram colocadas em ordem alfabética. A, B, C, D, F, G, A, B. Só que, se eu tivesse mais letras, por exemplo, se eu tivesse o C, o C1, o D, D1, ou outras letras aqui, eu poderia colocar no lugar desse Dó aqui sustenido. Acontece que, para não ficar muita letra, eles simplesmente repetiram a letra e falaram, a gente vai repetir a letra e vai colocar um símbolo na frente. Então, imagina que esse Dó sustenido aqui só existe para evitar que mais letras fossem colocadas nesse sistema aqui. A gente para só no B. Na verdade, a gente para no G, né? A, B, C, D, E, F, G. Se não fosse o sustenido para ajudar a gente teria A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, até ficar 12 notas. Ia ser muita letra, ia dar muita confusão. Então, para isso que foi criado o sustenido. Então, não confundam. Dó sustenido é diferente de Dó. São dois caras diferentes. E aqui a gente tem a sequência toda. Então, aqui a gente vai ter o Ré, depois a gente vai ter o Ré sustenido. Então, tipo, Ana e Ana Carolina são duas pessoas diferentes. Elas têm o mesmo nome no começo, por quê? Porque elas estão perto. Então, imagina que esse Ré sustenido aqui é primo desse Ré aqui, por isso que ele tem um nome parecido. Ele é bem próximo, ele é tipo primo do outro, mas não é o outro. Não é a mesma pessoa. Depois do Ré sustenido, a gente vai ter o Mi. Depois do Mi, a gente vai ter o Fá. Você vai falar, nossa, por que o Mi não tem Mi sustenido e já vai direto pro Fá? Porque no nosso sistema temperado, que é o que a gente está vendo aqui, essa foi a divisão estabelecida. Então, foi criado desse jeito. Então, todo Mi vai estar sempre meio tom de distância de um Fá. Ou seja, eles são muito juntinhos. É como se, tipo, nascesse dois irmãos gêmeos. Eles nasceram muito próximos. Eles sempre estão juntos. O Mi e o Fá são inseparáveis. Eles nunca se separam por ninguém no meio deles. Então, imagina que eles são super ligados. Então, o Mi e o Fá sempre vão ter distância de meio tom. Sempre, em qualquer situação. Aí a gente vai ter o nosso Fá.
o Fá sustenido, que é primo dele, tá ali pertinho, mas não é ele. Depois a gente vai ter o Sol sustenido, o Lá sustenido, o Si, e depois aí um pouquinho mais pra frente na aula eu vou mostrar pra vocês que essa sequência toda aqui, ó, que tá aqui, ela é meio que tipo um loop infinito. Então aqui continuaria com um Dó, que seria Dó, né? Um Dó e a letra C. Então é infinito. Então, ou seja, é continuaria de novo. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Infinitamente vai subindo até onde você quiser. Então, entre o Si e o Dó, a gente também vai ter uma distância de meio tom. Então imagina que no nosso sistema temporal tem dois irmãos gêmeos. Quais são? O Mi e o Fá, dois irmãos gêmeos que só se separam por meio tom, juntinhos, nunca se separam. E o Si e o Dó, os outros dois irmãos gêmeos. Fora isso, todo mundo vai colocando sustenido. Todo mundo vai ter um primo com sustenido no segundo nome. Então o Dó tem um primo que é o Dó sustenido, o Ré tem o Ré sustenido, o Mi e o Fá são irmãos gêmeos, não se separam. O Fá sustenido tem um primo, esse Fá tem um primo. O Sol sustenido, Lá sustenido, o Si tem o Dó. Então, esse aqui é o nosso sistema temperado, as 12 notas. Então, toda vez que alguém perguntar para vocês quantas notas musicais existem, incluindo os sustenidos ou os acidentes, vocês vão responder 12 notas musicais. As 7 notas a gente ensina só o básico, geralmente, e não conta que existem as outras. Mas a resposta correta é: no nosso sistema musical existem 12 notas musicais distintas. Não tem nenhuma repetição, não tem nenhuma que é igual ao outro. Coincidentemente, se você for contar no braço do seu violão ou guitarra, até chegar na bolinha dupla, que é essa aqui que tem aqui, tem 12 casas. Olha que legal. 12 notas, 12 casas, logo, cada casa vai ser uma nota. Então, por isso que existem 12 casas. Aí você vai perguntar, mas por que a guitarra tem mais que 12? Como é que funciona isso? Por quê? Porque a guitarra repete. Então, imagina que aqui até a 12 ela vem as 12 notas musicais, daqui pra frente repete as 12 de novo. Então, tem guitarras que tem 24 casas que são exatamente 2 vezes 12. Ou seja, ela tem 2 vezes o sistema temperado de 12 notas. Por isso que ela tem 24 casas. Então, esse é um detalhe importante. Tem 12 casas, 12 notas. Tá, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a distância de tons. Então, a gente entendeu que existe 12 notas. A gente entendeu que tem as cifras em cima delas. E que cada quadradinho desse, de um para o outro, tem meio tom. Isso a gente já viu. Mas, por exemplo, se eu quiser medir a distância entre Dó e o Ré. Qual a distância de Dó e Ré? Bom, se Dó e Dó sustenido é meio tom, e de Dó sustenido para Ré é meio tom, meio mais meio, 1. Então, de Dó para o Ré, eu pulei um quadradinho, 2 quadradinhos, eu tenho o quê? Uma distância de 1 tom. Olha que legal. Então, de Dó para Ré, a distância é 1 tom. Tá, outra ocasião. E se eu quiser medir do Dó para o Ré sustenido? Qual a distância? Então, se de Dó para Dó sustenido é meio, Dó para Ré é 1, Dó para Ré sustenido é meio. Então, é 1 mais meio, ou seja, meio tom. E é assim que a gente mede a distância de uma nota para outra. Não necessariamente você precisa começar no Dó. Por exemplo, se eu pegasse o Sol aqui, qual a distância de Sol para Lá? 1 quadradinho é meio, 2 quadradinhos é 1. Então, de Sol para Lá, distância de 1 tom. É simples, se você pegar o fio da meada, aí você não vai errar mais essa questão de distância de tons. Você só precisa memorizar a sequência e as cifras, isso é muito importante. E aqui a gente tem a nossa escadinha atualizada. Então, na aula passada a gente tinha uma escadinha com 7 notas e ela não estava completa, era só para vocês começarem a iniciar na parte de notas musicais. Então, essa aqui é a escadinha com as 12. Então, a gente vai ter Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e o Fá juntinhos, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e o Si e o Dó juntinho. Lembra que eu falei que ele loop em volta? Então, até grifei os 2 Dós aqui para vocês lembrarem que eu fiz o Dó aqui, parei nesse Dó, continuaria subindo para Dó sustenido e vai embora. É infinita essa sequência aqui. Tanto para baixo quanto para cima. Eu posso descer também. E a escadinha vai continuar na mesma sequência. Vamos para os exercícios. Então, os exercícios são bem simples. Eu preparei um questionário no Google Forms. Então, vocês vão preencher lá.
Logo depois que vocês fizerem o exercício já tem a resposta, para vocês saberem se vocês acertaram ou não. E também eu preparei um material em PDF, que tem um bracinho lá do instrumento para vocês preencherem com as notas musicais. Então, cada corda da guitarra ela vai começar numa nota. Então, a partir dessa nota que ela começou, eu quero que vocês preencham todos os outros quadradinhos que estão lá, até completar o quadradinho daquela corda. Ou seja, é só seguir a sequência das 12 notas musicais. Então, por exemplo, vamos supor que você pega uma nota lá que ela começou em Sol, uma corda lá do exercício. Você vai colocar, o Sol já vai estar lá, né, que é a bolinha preta. Você vai colocar no primeiro quadradinho Sol sustenido, no segundo Lá, depois o terceiro Si, no outro, depois o Dó. Aí aconteceu o quê? Se continuar subindo a corda, você já vem para esse aqui. O Dó você já fez. Você pula o Dó e continua subindo a escadinha. Então é isso que eu quero que vocês façam no exercício. Então façam ele, imprimam, escrevam no papel, tirem uma foto e mandem para mim no aplicativo. Então é isso aí. A gente concluiu a aula de iniciação na guitarra 2. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me chamar e não deixe de fazer as tarefas. Um abraço e até a próxima.